Bom dia a todos os presentes e também aqueles que nos assistem pela rede informática. Estamos aqui transmitindo direto da sede da ARISP, em São Paulo, mais uma gravação relativa ao curso continuado Registros sobre Registros. Inicialmente, ao lado do meu agradecimento ao Dr. Francisco Raimundo, a esta valiosa equipe técnica, também aos presentes que aqui se encontram, nosso grupo de estudos e aqueles que nos assistem, um pedido de escusas pelo fato de que estou com a voz bastante prejudicada em virtude de um choque térmico em Goiânia durante a realização do CONARCE contra o registro civil em Goiânia, nesta sexta, sábado e domingo, cidade muito calorenta e ar-condicionado frio demasiado. E o resultado acabou atingindo aqui a minha voz. Mas sobrevivi. Sobrevivi para que hoje possamos tratar aqui, pelo menos em parte, não sei se será possível concluir o ponto, o texto do registro sobre o registro número 3. Já vimos anteriormente o número 1, o número 2. Hoje, ao menos, começamos o número 3. Vamos ver se vamos até o fim ou se vamos deixá-lo para prosseguimento na nossa próxima reunião. Estes textos, como sabem, vêm sendo publicados com uma pontualidade digna de louvor todas as terças-feiras no site da ARISP. E são textos sequenciais que têm a pretensão, de uma maneira continuada, ou seja, com caráter sequencial, tratar de, se não todos, como veremos será impossível falar de todos os princípios hipotecários, de boa parte desses princípios. Trata-se aqui, na aula de hoje, com esse texto número 3, de considerar um elenco dos princípios hipotecários. Eu já lhes disse na semana anterior, por que se fala em princípios hipotecários? Porque os registros, de um modo geral, registros de imóveis, de que estamos falando, surgiram, na verdade, para atender à necessidade de resolver o problema das hipotecas ocultas. Então, embora propriamente seja direito registral, tendo em conta esse fim da operação, que era mais de próximo resolver o tema da hipoteca, era razoável emprestar o nome hipotecário, uma espécie de uma sinéduque, portanto, tomando a parte pelo todo para referir-se aos princípios registrais. E vejo que há mesmo uma certa vantagem nessa designação. Porque quando nós falamos secamente princípios registrais, nós temos de algum modo, também abranger na designação os princípios referentes aos demais registros, que são muitos, não são sequer aqueles que estão na Lei de Registros Públicos brasileira. Existem muitos outros registros, registro de minas, registro de cautelas, registro de jazidas, vai por aí afora. Então, falar em princípios hipotecários tem pelo menos a vantagem de que nós, embora de uma maneira, como disse, figurada, consigamos deixar claro que se trata dos princípios registrários prediais, ou seja, princípios do registro de imóveis. Bom, o de que se trata aqui hoje é de considerar um elenco, um rol desses princípios, a respeito dos quais eu já lhes disse haver uma liquidez dogmática. O que é essa liquidez dogmática? Essa expressão tomou corpo nos tempos contemporâneos graças à sua utilização por esse interessante pensador que é Zygmunt Bauman. Um autor eclético, é verdade, mas muito interessante, especialmente na área da sociologia. E o líquido é algo que não se consegue conter exatamente. E que, embora tenha força, voltamos àquela pergunta interessante,
O que é mais duro, a rocha ou a água? Mas se perguntamos o que tem mais poder, uma rocha ou uma água, ficamos realmente, provavelmente, com a ideia de que a água tem mais poder. Mas essa liquidez se caracteriza, por exemplo, quando nós recuperamos uma expressão que tem séculos e séculos, como a escrever na água. Escrever na água, ou seja, é algo extremamente fluido, de uma liquidez tal que não deixa vestígio. Então, quando se fala em liquidez dogmática a respeito dos princípios, o que está pensando é que a eleição desses princípios pelos doutrinadores, em parte, ela é abstrata. Ela é algo que, com essa abstração, é indiferente, de maneira que é submetida, pois, nesta parte, a um modo de mera possibilidade, possibilístico. Escolho esses princípios ou não escolho, isto aqui eu considero como algo central ou não. E, ao mesmo tempo, eu considero a realidade histórica e circundante dos vários povos com suas leis determinativas, até mesmo o tempo das mudanças. Dou-lhes um exemplo que permitirá, penso eu, esclarecer bem. A transcrição, ou a extratação, ou inscrição, como queiramos, ou seja, escrever no registro, documentar no registro, integralmente, um traslado, palavra por palavra do que consta no título, ou diversamente fazer isso de maneira resumida, por meio de um extrato, de uma inscrição, como se diz, é uma questão técnica de levar o registro. Não é propriamente um princípio. Isso é técnica. Entretanto, como no Brasil, nós, pelo menos em termos de texto legal, a prática já não era essa ao tempo do regulamento de 39. Como no Brasil nós mudamos de um sistema de transcrição para um sistema de inscrição, vários entenderam que isso é um princípio. Escolheram esse princípio. Por que escolheram no Brasil? Porque era possível. Primeira coisa é que atendamos a essa ideia de que seja possível fazer isso. Segundo, essa escolha correspondia a uma alteração temporal no Brasil importante. Mesma coisa se nós pensarmos no Fólio Real ou no sistema cronológico. O sistema do regulamento de 39 era cronológico. As transcrições seguiam uma cronologia, tempo de sua realização. O sistema do Fólio Real, como sabem, é atrativo, centrado em um imóvel, que convoca todas as vicissitudes que lhe dizem respeito para a sua folha. Isso é um princípio? Provavelmente, novamente, aqui se trata de uma técnica, de um critério. Mas no Brasil se tem como princípio, a doutrina tende a achar que é um princípio, e não parece mal. Por quê? Porque é importante, que correspondeu a uma mudança em 1973, decisiva, mudou o perfil do registro. Então, dada essa importância, eu posso escolher se isso é um princípio ou não. Então, esse é um ponto. Em parte, portanto, em parte, os princípios são escolhidos de maneira indiferente. Posso entender que sejam, posso entender que não sejam. A eleição dos princípios registrais, ou seja, aqueles que são referíveis ao registro de imóveis, é ainda mais agudamente dificultosa quando se perfilha, e esta é a nossa posição, eu já venho insistindo nisso, um conceito clássico de princípios, que abrange uma noção que compreende as causas, as condições e as ocasiões. Causas, condições e ocasiões de que, de algum modo, um ente proceda, um ente deriva. Porque, então, nessas circunstâncias, é imensa, realmente, a lista possível, ou mesmo atual, dessas categorias, em sua relação com o registro imobiliário. Ela é tão imensa que ela tende, singularmente, ao infinito. Vou explicar por quê. Há condições que são negativas. E se elas ocorrerem, um ente não pode proceder, não pode derivar. E as condições negativas eu as posso ir alimentando imaginariamente o mais que eu quiser. O resultado vai ser uma lista tendente ao infinito de princípios.
Por isso, para quem adota, tal o meu caso, o conceito clássico de princípios, é preciso pôr um limite nisso. É preciso encontrar efetivamente algum quadro, alguma moldura, para não tornar a lista de princípios excessiva. Nós vamos ver adiante que isso é realmente, já alertei, mas isso é realmente um mal. Princípios excessivos. Jerônimo Gonçalves, a quem se deve bastante e fundamentalmente a elencação e o tratamento dos princípios hipotecários, isto, como sabem, no princípio do século passado, já havia advertido, à sua maneira, esta circunstância, apontando que a passagem de uma norma geral à categoria de princípio exigia, frequentemente, uma impressão produzida no ânimo do investigador. Isso quer dizer que há sempre algo, ou quase sempre algo subjetivo. Eu é que, examinando uma realidade ou um sistema, começo a notar certas características que me levam a supor ou a dar estatuto de princípio a alguma coisa que poderia não ser. É claro que eu não falo das causas. As causas são princípios inevitáveis, indispensáveis. Mas ocasiões e condições, isso é uma matéria muito discutível. E especialmente esses chamados princípios endonormativos são sempre objeto de uma avaliação subjetiva. Alguns se impressionam mais por um aspecto, outros se impressionam mais por outros aspectos. Em determinado tempo, algo se produz de um modo, em outro tempo, chama mais a atenção de outro modo. Então, eu digo isso para que não se espantem com essa variação dos doutrinadores. Trata-se quase sempre, volto a dizer, de uma preferência subjetiva, justificável, pelo menos razoável. Mas continuava Gonçalves. Se é verdade que assim se justificam, ou quando menos se explicam, as variações entre os vários doutrinadores acerca da escolha dos princípios, não se pode negar de toda a sorte a persistência daquilo que ele chama de evidência interna de orientação. Ou seja, há uma base objetiva como critério para a escolha de alguns princípios registrais. Ou seja, embora possa haver variação, embora possa haver uma escolha ao gosto dos sujeitos que elegem os princípios, na verdade, um mínimo de objetividade parece sempre se encontrar. Quando menos ele tem que justificar a generalidade. Talvez essa nota de generalidade seja o que torne mais visível a base objetiva para a escolha dos princípios. Eu lhe deixo dito aqui. O tal princípio da concentração, que, a meu ver, já existia. A concentração já estava presente no direito brasileiro há muitos anos. Ela poderia ser mais ou menos plena, mas já estava presente. Agora surgiu um tempo histórico, há pouco tempo, né, com uma legislação nova, que fez com que alguns entendessem indicar esse princípio. Possivelmente está bem, portanto, há um modelo possibilístico. Conveniência de trazer mais um princípio para já a longa lista dos princípios hipotecários parece-me duvidosa. Acho que não seria caso, mas tem que admitir que a base objetiva pelo menos existe. Isso é geral, tem caráter geral. Não se pode negar, portanto, algum fomento de razoabilidade nessa posição. Muito bem, decidir quais causas, condições e ocasiões, isto é, quais princípios, devam considerar-se, tanto na doutrina registral quanto na praxis do registro, que são coisas distintas. Eu aproveito para dizer isto, que penso que importa muito. Não é só com os registradores, não é só com os notários, mas também com os advogados, também com os promotores de justiça, também com os juízes. Isso se dá do mesmo modo.
e acho que nas outras profissões também. Uma coisa é alguém ser doutrinador. Outra coisa é ter a prática do registro. Eu conheci casos de bons doutrinadores do registro que não eram bons registradores. E, em troca, conheci excelentes registradores, muito bons na praxis registrária, sem mínima vocação doutrinária. Conheço juízes assim, conheço advogados assim. Então, são coisas distintas, que não têm entre si nenhuma hierarquia por si própria. De maneira que aqui nós vamos considerar os princípios para decidir quais vamos considerar nas nossas aulas, e isso exige avaliar o benefício que se espera extrair das funções principiológicas. Os benefícios tanto doutrinários, ou seja, que permitam criar uma estruturação bem vertebrada acerca de uma doutrina, quanto do ponto de vista prático, ou seja, da praxis do registro. Com efeito, esses princípios jurídicos têm, em plano de maior relevância, primeiro, uma funcionalidade estruturante da doutrina. Nós, quando escolhemos os princípios, o que nós fazemos com isso é estruturar uma doutrina. Diga-me quais são os princípios, e eu direi qual é a sua doutrina, mais ou menos isso. Com examinar os princípios elencados, nós quase sempre descobrimos, de um modo geral, a orientação, a vocação doutrinária, o sentido que o doutrinador vai emprestar à sua doutrina, à sua ciência. Mas ele tem também uma funcionalidade hermenêutica. Há uma vantagem nos princípios. Num pequeno livro que se publicou às vésperas da votação da Constituição de 1988, há um interessante prefácio do então juiz e hoje já aposentado no cargo de desembargador, Narciso Holanda Neto. E ele chama a atenção para um fato, de que, em rigor, todos os princípios hipotecários poderiam reduzir-se a um só, o princípio da segurança jurídica. Ora, isso é importante, mas chama a atenção para o fato de que, se nós reduzirmos tudo a um princípio só, nós perdemos muito, sobretudo na parte hermenêutica. Porque a grande vantagem dos princípios, e de nós temos um elenco deles, é nós podemos dividir um pouco o princípio central, o capital, e podemos tratar mais segmentadamente. Então, em rigor, esse é o primeiro ponto. Encontrar os princípios que cumpram uma função hermenêutica relevante. Isso serve bem para guiar a nossa interpretação. Ou seja, não deixar tudo numa expressão que estaria densa demais, prenhe de dificuldades compreensivas, que seria a expressão segurança jurídica. Se nós desdobramos esse princípio e podemos falar no princípio da continuidade ou consecutividade, da especialidade, da legitimação registral, da unitariedade, nós temos facilitado a nossa tarefa interpretativa. E não só interpretativa, enquanto, digamos, e agora a terceira manifestação, enquanto pela hermenêutica nós vamos compreender textos ou realidades e vamos também interpretar textos e realidades, sobretudo textos normativos e realidade, interpretação é isso, é mediação, mas também na maneira como vamos expressar essa situação, tanto no plano doutrinário quanto no plano aplicativo. Agora já é um problema de expressividade. Se nós deixássemos tudo reduzido a um só princípio, nós não teríamos modo de expressar mais sinteticamente certas realidades.
Se, por exemplo, vamos apanhar aqui uma situação em que o imóvel está em nome de Tício e aparece uma escritura vendendo esse imóvel em nome de Melvio. O outorgante é Melvio, o vendedor. Dizer simplesmente, vamos supor isso na prática, por uma nota devolutiva, ou no exame doutrinário, uma aula, que isto ofende a segurança jurídica, exigiria maior explicação. Por que ofende a segurança jurídica? Mas se eu digo, não, isto ofende o princípio da consecutividade ou da continuidade, eu torno mais claro, torno mais rápida a comunicação, mais expressiva, porque se aproxima de uma nota compreensiva melhor e mais rápida. Então, exprime melhor, expressa melhor o pensamento, tanto do ponto de vista conceitual, ou seja, para que se diga o que eu penso, quanto para a comunicação, para a intercomunicação humana. É mais claro assim. Portanto, são as três formas, três funcionalidades. Estruturante da doutrina, podemos chamar de funcionalidade doutrinária, hermenêutica e expressiva ou comunicacional. Se nós tomarmos o tema destas funções fora desta moldura, desses três pontos de funcionalidade, a divisão dos princípios muitas vezes se revela, além de inútil, prejudicial ao saber. Ou seja, criamos tantos e tantos princípios que já não servem para estruturar uma doutrina. Terá pouco valor do ponto de vista interpretativo, porque nós temos que encontrar no rol desses princípios um que se adapte para a forma hermenêutica, para a finalidade hermenêutica. E provavelmente menos ainda do ponto de vista de expressão. Eu me lembro de dois episódios aqui a propósito. E aqui vai, primeiramente, o meu maior respeito aos dois grandes doutrinadores que trataram, a meu ver, de maneira equivocada desse assunto. O primeiro caso é um eminente processualista penal que criou tantas dezenas e dezenas de princípios do processo penal que só a memorização valeria um curso de 5 anos. Ou seja, era evidente que aquilo não estava bem. Da mesma sorte, houve um artigo feito para a área do extrajudicial em matéria de protesto, que até hoje, diga-se de passagem, e com justas homenagens, com justo mérito, pode ser tido como um artigo paradigmático, um estudo paradigmático, mas que apresenta este vício. Poderia ter, em vez de classificado tantos princípios, reduzido toda a excelência da doutrina que lá está, e aqui eu presto homenagem, a uns tantos princípios, reduzindo, pois, facilitando, pois, o cumprimento, a satisfação das funções que esses princípios devem exercitar. Portanto, tenhamos cautela em começar a descobrir ou inventar princípios. Muito bem. Novamente, excusando-me aqui da deficiência da voz, vamos prosseguindo. Classicamente, 3 são os modos de saber. Define-se modo de saber a palavra ou oração manifestativa de uma verdade. Esse é um modo de saber. Um termo, vocábulo, uma palavra ou uma oração que manifesta uma verdade. Esses modos de saber são a divisão, a definição e a argumentação. Os dois primeiros, divisão e definição, constituem conceitos. A argumentação, como o próprio nome está a dizer, é um discurso. O primeiro desses modos é a divisão. E ele guarda a correspondência com o método da análise. Ou temos aqui essa recorrência sempre justificada
pela graficidade do exemplo. Aquela questão do relógio. Dividir um relógio é analisá-lo. É tirar o mostrador, tirar o ponteiro, o outro ponteiro, verificar o mecanismo. Isso é dividir. Ou classificar. De maneira que a divisão detém recomendável primazia lógica e temporal na aquisição do saber, uma vez que ela prepara a síntese. E a síntese é afeiçoada à definição. Então, o que nós fazemos é dividir. Se eu quero saber o que é um relógio, essencialmente, eu preciso estudá-lo, dividi-lo, classificá-lo. Só depois de feita essa análise, eu tenho material para compreender o que é essencial, o que não é essencial, o que é da substância, o que é um acidente, para depois chegar à definição. Há ciências que trabalham muito bem com divisão e não conseguem definir. Isso é uma prova, digamos, fática, que nos persuade de que a divisão é temporalmente e logicamente anterior à definição. Por exemplo, a zoologia não consegue definir os animais. Não há uma definição para leão, para lobo. Mas pode dividir-se. Frequentemente é assim. Nós só chegamos à definição de animal racional depois de termos dividido todos os homens ao tempo em que essa definição se encontrou e ali verificado que a cor da pele não tem nenhuma interferência nessa definição, que tanto faz como tanto fez, que a altura, o sexo diferenciado, sexos que apresentam complementaridade, mas não são importantes na definição. Pessoa humana não depende da determinação de seu sexo para ser pessoa humana. E assim por diante. Então, o que nós fazemos? Depois de examinar e dividir vários entes, nós podemos extrair, abstrair, como eu disse, quer dizer, separar, e depois dessa abstração chegar à definição. Definição é uma síntese. Ora, um dos problemas aflitivos da divisão resulta de seu caráter artificial, por força da infinitude de seus possíveis critérios. É verdade. Querem ver como eu posso dividir? Eu quero dividir esse público de grandiosos tabeliães e registradores de aldeia, como eu, emprestando essa expressão magnífica de Alphonse Daudet, tenho referido de maneira, confesso, afetuosa, muita gente que conheci pelo Brasil afora e muita gente que não conheci, mas que tem sido muito generosa em assistir estas exposições. Pois muito bem. Eu posso dividi-los, por exemplo, entre homens e mulheres. É uma divisão possível. Posso dividi-los, por exemplo, entre habitantes do Nordeste e habitantes do Sul, habitantes do Oeste ou habitantes do Leste. Posso classificá-los de outro modo, entre gente bonita, as mulheres, e gente feia. Posso elevar o nível da classificação, dividi-los entre corintianos e não corintianos, ou seja, entre corintianos e infelizes. Compreende que eu posso criar inúmeros, infinitos critérios para dividir. Quero dividir, por exemplo, aqueles cujo prenome começa com a letra A, separando dos demais. Lembram-se do famoso elucidário de Frei Santa Rita do Viterbo? Esse elucidário tem 2 tomos só. O primeiro tomo é letra A. O segundo tomo, B a Z. É uma divisão? Uma divisão possível. Portanto, como há infinitos possíveis critérios da divisão, isso aflige, porque é um caráter artificial. Daí o risco das inteligências minuciosamente analíticas.
todo mundo conhece, gente que é extremamente analítica. Essa gente multiplica classificações, subdivisões, de maneira muito engenhosa. Dispersa-se em minudências, sem conseguir atingir a síntese. Ou seja, cria uma diáspora doutrinária. Um pensador contemporâneo denominou isso de miopia lógica. Porque o investigador distingue, subdistingue, contradistingue, consegue examinar tudo muito de perto, mas não vê o todo. Não consegue ver o todo. E prejudica, ou seja, a divisão aí nesse caso prejudica, porque ele não consegue reunir as divisões. Eu me lembro aqui de uma anedota antiga que me foi contada pelo meu saudoso amigo e professor Alexandre Correia. O professor Alexandre Correia, não sei se já tive a ocasião de referir nessas aulas gravadas, foi um professor aqui de São Paulo, que era professor de grego, latim, catedrático de direito romano, catedrático de filosofia, foi professor da Faculdade de Filosofia de São Bento, foi o tradutor para o português da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Não sei se alguém aqui estudou com o filho dele, o Alexandre Augusto Correia. O Alexandre velho, durante 3 anos me recebeu na casa dele, aqui na rua Martiniano de Azevedo, esforçando-se o mais que pôde, eu preciso consignar isso, para me ensinar metafísica. Pois ele contava uma anedota muito interessante. Dizia ele que a ONU, em determinado dia, resolveu criar um concurso sobre o elefante. Monografias mundiais sobre o elefante. Fixou a data de 20 de dezembro de um ano qualquer para que se entregassem os trabalhos. E logo começaram a chegar os trabalhos. Realmente, no dia 17, os franceses mandaram o seu trabalho, A Vida Amorosa dos Elefantes. No dia seguinte, os ingleses mandaram o seu trabalho, Papel do Elefante na Conquista da Índia. No dia seguinte, com todas as luzes possíveis, transmissão ao vivo por televisão, tapetes vermelhos estendidos, os americanos apresentaram um trabalho em 10 páginas, bem resumidas, mas muito bem concatenadas, sobre a importância do elefante no desenvolvimento do capitalismo mundial. Logo em seguida, havia aquela altura a União Soviética ainda, a União Soviética entrou com um protesto formal, desistindo do concurso, dizendo que não poderia participar do concurso, com os americanos imperialistas ali intervindo. No dia 20, pela manhã, 2 pedidos. Pedido de um pequeno país da Europa, lamentando que, em vez do remetente, colocou o nome do destinatário, em vez do destinatário, o nome do remetente, de maneira que acabou recebendo de volta o trabalho que era o papel dos elefantes na conquista de Celta. Um outro pedido era da delegação brasileira, pedindo prorrogação de prazo, lamentando que havia faltado energia elétrica na véspera, a funcionária havia traído seus deveres, então pedia prorrogação de prazo. Faltando 2 horas para terminar, com tudo estruturado, chega um navio com vários containers, vinha da Alemanha. Então, eram assim, vários tomos imensos a respeito, várias cópias também para distribuir a todos. Primeiro, da origem da palavra elefante, um volume de 900 páginas. Segundo tomo, dos lugares em que o elefante pode viver, tratado de geografia dos lugares em que o elefante pode viver. Terceiro tomo, dos lugares em que o elefante não pode viver, a geografia do resto do mundo. Quarto tomo, e é por aí afora, dos alimentos que o elefante pode comer, naturalmente o quinto tomo, dos alimentos que o elefante não pode comer, e adiante. E ao final, ao terminar esse imenso tratado, dispersivo a mais não poder, uma pequena nota.
os investigadores, por honestidade intelectual, devem dizer que não conseguiram comprovar que o elefante exista na realidade. Bom, quer dizer, o que eu quero aqui mostrar com essa anedota, que me foi transmitida pelo professor Alexandre Corrêa, é que nós temos que tomar cuidado com os estudos, de tal sorte que a divisão, a dispersão, não seja exatamente algo que vá contra a possibilidade de síntese. O conhecimento por meio da definição. Se é verdade que a divisão serve como modo de saber, ela é um modo preparatório, introdutório da definição. Não é possível que nós dividamos e estendamos de tal modo, no nosso caso, a lista de princípios, que, afinal, não consigamos reunir e já não saibamos mais o que estamos discutindo. Uma advertência sábia desse homem notável que foi Aristóteles, logo ao princípio de um de seus livros. Ele diz: a primeira coisa que devemos fazer quando estudamos alguma coisa é a pergunta. O que nós queremos saber? Porque corremos o risco de, deixando de lado fazer essa pergunta, passarmos pela resposta sem saber que era aquilo que procurávamos. E aqui é este o caso. Não devemos estender demasiado o número dos princípios. Devemos limitá-los de tal forma que eles atendam à conveniência de sua funcionalidade estruturante da doutrina, hermenêutica e expressiva. Mas a contrapartida disto, que é a miopia lógica, ou seja, esse excesso de minudência, dá-se com inteligências que são muito voltadas à esquematização e tendem a desprezar a relevância das partes de um todo. Ou seja, é gente que gosta de esquematismo, de simplificações. Realmente, em alguns doutrinadores nós notamos isso. Por exemplo, apanhem alguns doutrinadores que se referem ao estudo de lógica clássica nos Estados Unidos. São obras magníficas que se leem no final de semana. Fica-se com a impressão de que se domina a lógica. Porque são esquemas. Esquemas simplificantes. E que não nos levam realmente ao saber. José Maria de Alejandro é um pensador espanhol da área da gnoseologia e da lógica. Tem alguns livros magníficos sobre ambas as coisas. Em particular, um livro chamado La Lógica e el Hombre, que eu recomendo a todos, magnífico, da Bach, precioso. E de Alejandro diz, num de seus livros, que esse tipo de inteligência voltada a esquema, ele antes realiza sinopse do que síntese. Ele não chega a uma síntese superior às divisões. Ele faz uma sinopse. Aproxima alguma coisa. Mais ou menos como alguém que conhece um manual de instrução, que sabe mexer num computador e que a partir daí se julgue conhecedor de informática. Ótimo, sabe operar, mas não chega à síntese. Por quê? Porque ele reduz as variações importantes a um quadro esquemático. Deixa de distinguir o que tem que distinguir. E, portanto, não chega verdadeiramente ao conhecimento. Ou, melhor dito, chega a algum conhecimento, mas a um conhecimento muito superficial, muito periférico da realidade. É preciso, pois, a meu ver, adotar uma visão prudente na escolha dos princípios registrais. O prudente é o homem que escolhe os meios adequados para, aqui e agora, realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, eu estou falando, e talvez isso seja um benefício geral para as aulas, mais devagar do que de costume. Costumo falar mais rápido. Por que estou fazendo isso? Por prudência, para tentar
garantir que por mais alguns minutos essa aula prossiga. Então, às vezes, a prudência na escolha dos princípios, ela exige o conhecimento muito claro das circunstâncias singulares. Em determinados casos, ser prudente supõe uma escolha mais ampla ou menos ampla dos princípios. Nós vamos ter que ver caso a caso. Eu paraliso um instante a aula para saudar aqui a chegada do Dr. Francisco Raimundo. Nesta linha prudencial, um dos modos criteriosos e discretos para estabelecer uma divisão que evite, de um lado, o esquematismo simplificador e de outro, a diáspora analítica, ou seja, uma dispersão na análise, é esposar, ainda que num caráter inicial e provisório, eu vou explicar isso melhor, o topos da tradição, acolhendo o consenso doutrinário acerca das soluções admitidas ao largo do tempo. Bom, nós temos que estudar princípios registrais. Foi muito bem. Eu acabo de dizer, que eu poderia vir aqui escolher esses princípios em larga medida. Cada um dos senhores pode ter a sua própria lista de princípios, porque eles respondem a uma eleição artificial, a um critério, como eu disse há pouco, infinito. Mas nós temos que considerar que estamos em busca de uma doutrina, e doutrina supõe comunicação, algum tipo de consenso. Bom, tomemos então um critério provisório, critério inicial provisório. Vamos apanhar o topos da tradição. Quer dizer isso? O que já se deixou estabelecido pela tradição. Parto daqui. Depois, se eu entender que isto é insuficiente, eu retifico, depuro, aprimoro a tradição. Porque, aliás, esse é o nosso papel, melhorar a tradição. Ninguém está pedindo, de modo nenhum, comportamento de museólogo, né? Não conservar rigidamente o que se disse no século XVIII. Não, não é isso. Porque nós vamos partir de uma base que vários já adotaram, firmaram consenso nisso. E se na sequência do aprofundamento dos nossos estudos nós entendermos que esta base não é mais adequada, melhor será que nós, então, já de posse desses conhecimentos iniciais, façamos aqui e ali as retificações cabíveis. Mas partir sempre dessa base. Há uma frase muito interessante de Vasquez de Mello que sempre me marcou muito o espírito. O desprezo completo da tradição implicaria que nós sempre estaríamos na estaca zero. Porque cada geração teria que começar sempre do zero. Nem falar nós saberíamos. Não ensinaríamos nossos filhos a falar. O que nós fazemos quando ensinamos um idioma aos nossos filhos? Tradição. Ou seja, entregamos alguma coisa. O que lhes entregamos? A linguagem que aprendemos. A linguagem que aprendemos e depuramos. A linguagem que aprendemos e retificamos. A linguagem que aprendemos e aprimoramos. A mesma coisa se passa com as ciências em geral. Nós recebemos um legado. Partimos desse legado. E vamos, na medida do possível, retificá-lo. Preparar melhores tradições. Essa é uma expressão famosa de um autor francês, Galeot. Galeot dizia isso. O papel do progresso é preparar melhores tradições. Bom, exatamente nesse sentido, Aristóteles, o grego antecedente da doutora Maria, que é nosso toque ateniense dessas reuniões, Aristóteles, que viveu no século IV a.C., deixou uma obra valiosíssima. Boa parte dela não escrita por ele, mas escrita por seus discípulos. Ou seja, pode ser que um dia se publique alguma coisa dessas nossas aulas que eu não tenha escrito. E que vocês, melhorando e escrevendo ao seu modo, acabem por uma homenagem a mim, por generosidade, dizendo que seja coisa minha. Pois bem, a obra de Aristóteles foi recomposta por um de seus discípulos, chamado Andronico de Rhodes.
E ele reuniu 7 livros de Aristóteles, os livros da lógica de Aristóteles, em um conjunto que ele chamou de instrumento. Exatamente porque a lógica tem esse papel instrumental. Instrumento em grego, organon. Por isso são os chamados 7 livros do organon. E depois foram com vários. Até uma curiosidade. O penúltimo livro chamava-se Física. E ele tinha um outro livro. E esse livro tinha, na sequência da publicação do Andrônico de Rhodes, tinha que ficar depois do livro da Física. Depois da Física, em grego é metafísica. Daí a expressão metafísica, que hoje é conhecida. Nasceu desse papel editorial de Andrônico de Rhodes. Mas muito bem. Aqui está, estou referindo aqui um livro do Organon de Aristóteles, a Tópica. E na Tópica diz Aristóteles o seguinte, eu vou ler aqui o texto já traduzido para o português. A invenção de um método que ensine a argumentar acerca de todas as questões propostas. Olha que coisa interessante. A Tópica visa isso, ele quer inventar um método. Inventar no sentido de descobrir. Em direito nós sabemos isso. A invenção é descoberta. Aristóteles deseja inventar um método que ensine a argumentar acerca de todas as questões propostas, partindo de premissas prováveis. Premissas prováveis são as endoxa. E Aristóteles então deixa dito que esse é importante, que são as premissas prováveis, que são as endoxa. Prováveis, diz ele, são as proposições que parecem bem a todos, ou à maioria, ou aos sábios. E entre estes últimos, os sábios, a todos eles, ou à maioria, ou aos mais conhecidos e reputados. Olha que interessante. Notem que ele não diz que se trate de premissas provadas. São premissas prováveis, portanto discutíveis, debatíveis. Mas nós temos que partir de alguma coisa. Muito bem. Vamos chamar aqui, suponhamos, um grande artista da carpintaria. Alguém, por exemplo, que trabalha no Liceu de Artes e Ofício. O senhor é um artista. Diga-me quais são os princípios hipotecários. Ele não vai poder dizer isto. Ele não é um sábio desta área. E se nós formos por essa linha, nós teríamos que recorrer a qualquer um ou a recorrer às nossas próprias nossos próprios caprichos, ao nosso talento, para escolher um ou outro princípio. Então, o melhor nesse caso é que essas premissas prováveis, as endoxas, sejam recolhidas. Ou, segundo, pensam todos. Bom, todo mundo pensa assim, isso é provável que seja assim, pela boa lógica, de que quando há unanimidade de vistas em alguma coisa, a probabilidade é de que isso seja a verdade. Bom, mas não necessariamente. Isso vai evoluir até que se vai reconhecer, junto aos sábios, especialmente em matérias como a nossa, em que nós vamos, então, recolher o que pensam os sábios. Todos eles, se não todos, a maioria, se não a maioria, os mais conhecidos e mais reputados. Por isso temos uma lista de autores em que nós podemos nos basear. Esta prudente sugestão aristotélica, embora não induza a reduzir a tópica a um singelo procedimento de problematização e posterior catálogo de lugares comuns e tópicos, topoi, plural, realça a importância de uma arte. É a arte da busca de premissas, a ars inveniendi. A coisa mais notável para o nosso campo jurídico, para não dizer de outras disciplinas, é desenvolver essa arte de buscar as premissas. Quando eu quero escolher alguém para trabalhar comigo, seja em grupo de estudos, seja no tribunal, por exemplo, como
meu assessor, eu procuro quase sempre verificar se é uma pessoa que sabe buscar premissas. Não me importa muito a gente que concorda à primeira vista com o que eu digo. E também não gosto muito das pessoas que perguntam desordenadamente. Por isso, o ponto ideal é aquele ponto médio, da pessoa que sabe investigar, que tem uma certa noção de realidade e que vai buscar as premissas prováveis. Essa arte de investigação é encontrar no livro e o livro certo para a resposta que nós procuramos. Vou dar aqui um exemplo muito interessante, aproveitando a presença do Dr. Francisco Raimundo, porque isso eu digo dele na ausência dele, e os amigos dele poderão confirmar. Eu tenho dito que o Dr. Francisco tem uma virtude notável como registrador. Ele procura sempre as pessoas adequadas para dar respostas adequadas aos problemas que ele descobre. Ou seja, embora ele possa até saber a resposta, ele descobre alguém que poderá confirmar o que ele pensa. Essa sempre foi a boa arte de ele ser um registrador. E na doutrina é assim também. Ou será? Eu já tenho 38 anos de magistratura e 40 e tantos anos de formado em direito. E quando me perguntam se eu sei alguma coisa, eu digo eu sei. Por quê? Eu sei a página do livro em que eu vou encontrar a resposta que eu preciso. Porque os senhores não imaginem que eu realmente possa dizer que sou um especialista em direito. Não. Mas eu sei, descobri, né, ao longo desse tempo, talvez aqui seja uma falta de modéstia dizer isso, que eu sei escavar. Eu sei procurar as soluções prováveis. Ou seja, eu vou buscar em gente mais sábia do que eu as respostas que eu não tenho. É só isso. Eu falei que não ia nunca mais falar essa frase, mas vou falar mais uma. O pessoal do Maranhão, que me ouviu dizer que seria a última vez, gente boa de lá do Maranhão, vai me desculpar que eu refira. Outro dia eu estava vendo um livro de Santa Teresa de Ávila, e Santa Teresa diz assim, que ela se comparava a um pássaro a quem ensinaram a falar. E ela só sabia aquilo que lhe ensinaram. E eu sou exatamente isso. Eu só sei aquilo que me ensinaram. Mas, enfim, essa arte de busca de premissas é importante. Essa arte inveniente. E para qual arte inveniente? Portanto, a palavra inveniente, já nota, é a arte da invenção, da descoberta. Tem uma importância nuclear o catálogo de Topoi. Ou seja, adotando-se de começo os lugares e os tópicos que ao longo do tempo se solidaram em crenças e opiniões comuns ou num saber científico já constituído. Se a propósito eu menciono aqui no texto escrito meu grande amigo e professor titular de Filosofia do Direito na Universidade Católica de Buenos Aires, Félix Adolfo Lamas, que tem uma obra preciosa. Ela escreveu muita coisa ótima, tudo que escreve é muito bom, mas um livro especial chamado La Experiência Jurídica, em que ele trata muito bem da ars inveniente, como nós devemos fazer para buscar as premissas prováveis. Vem aqui a calhar que se concertaram os doutrinadores do registro, historicamente, em torno de uma série de princípios hipotecários. Ainda que num e no outro ponto, hajam eles divergido em seu número. E, em alguns casos, até mesmo quanto dar abrigo a certos princípios, no bojo de outros tidos por mais extensos. Aquela história de dizer se uma coisa é princípio ou subprincípio, se distingue ou contradistingue, que provavelmente serve muito pouco para a definição, mas que faz o gosto de algumas inteligências minuciosas. Alguns dividem entre princípios substantivos e adjetivos, agora aqui com um pouco mais de valia, mas enfim, o que nos interessa é que há um consenso em torno de alguns princípios.
Eu menciono aqui alguns autores, na verdade, 3 autores estrangeiros, que referem uma lista de princípios, para nós vermos que eles têm um fundo comum. Começamos, naturalmente, por Jerônimo Gonçalves, que alistou expressamente os princípios da inscrição, da publicidade, da boa-fé, do consentimento, do trato sucessivo ou consecutivo, que aqui no Brasil se designa mais comumente princípio da continuidade, da especialidade, da legalidade, da prioridade, da rogação, da proibição de dispor ou indisponibilidade. Notem que os senhores reconhecem, só com essa lista, princípios que nós temos habitualmente tratado aqui nos livros brasileiros e na jurisprudência brasileira. Esse autor não divergia demasiado de alguns outros doutrinadores anteriores a que ele faz referência, autores alemães. Planck, Staudinger, Kober, Oberneck. José Maria Rocasastre, também outro autor espanhol, enumera os seguintes princípios: inscrição, rogação, legitimação registral, prioridade, trato sucessivo, fé pública registral, proibição de dispor, publicidade, legalidade e especialidade. Vejam, há um núcleo comum. Antônio Hernandes Gil elencou os princípios da inscrição, da rogação, da legalidade, da especialidade, do consentimento, do trato sucessivo, da publicidade, da legitimação, da boa-fé, da prioridade. Notem, pois, que há um núcleo comum de que nós podemos partir. Por aí poderíamos prosseguir com muitos outros autores. Mas o que importa neste passo é sublinhar menos algumas poucas discrepâncias do que isto sim, a adesão consensual dos doutrinadores a um grupo estável de princípios hipotecários. E é sobre isso que nós vamos passar a tratar a partir da nossa próxima aula. Acrescentando, entretanto, e agora já é uma certa especialização, para mostrar que a tradição deve ser recebida e aprimorada, com acréscimo autônomo de 2 princípios, que em rigor já estão lá, implicitados nesse conjunto, que são os princípios da segurança jurídica e da independência do registrador em sua tarefa qualificadora. Quanto à independência, há um motivo especial de nós tratarmos da matéria. É que, embora se trate de um princípio institucional, mas que em todo caso é transpositivo no direito brasileiro, ou seja, está previsto na lei, tem sido frequentemente desrespeitado. Então há necessidade de uma referência especial a esse princípio. E quanto ao princípio da segurança jurídica, ele, na verdade, foi deixado de lado pelos autores exatamente por ser o principal. Lembra-se que ele disse que o Dr. Narciso Orlandi havia captado muito bem. No fundo, todos os princípios se reduzem à segurança jurídica. Os autores, então, dividindo o primeiro princípio da segurança jurídica entre os outros, entenderam de não tratar da segurança. Era muito óbvio que para isso servia o registro. Só que o tempo, especialmente depois da Segunda Grande Guerra, durante e depois da Segunda Grande Guerra, mostrou que o princípio da segurança jurídica não é tão óbvio quanto nós poderíamos entendê-lo. Daí a necessidade não é propriamente uma inovação, mas há uma certa especialização do tema para tratar também desses 2 princípios, da segurança jurídica e da independência do registrador. Nós vamos começar na próxima aula, portanto, na próxima quarta-feira, com o tema da segurança jurídica. E depois prosseguiremos. Eu quero, mais uma vez, lamentar o estado da minha voz aqui. Espero que não tenha prejudicado de todo a exposição. E eu fiz um esforço de vir
mais pela alegria desse nosso encontro e do contato, do que por desconfiar que não me excusassem se por acaso mostrasse a dificuldade que tenho aqui em falar hoje. Mas acho que foi possível cumprir nossa tarefa. Mais uma vez eu agradeço ao Dr. Francisco Raimundo esta ocasião, a esse nosso valioso grupo de estudos, a esse pessoal da técnica. Qualquer dia desse eu vou querer uma lista completa do nome deles, que é um trabalho magnífico que estão fazendo. Todo o apoio administrativo e, de modo especial, peço licença, ao nosso pessoal da rede informática. Eu agora, em Goiânia, tive contato com gente que já está cursando de maneira muito jubilosa e gente que quer fazer isso ainda. Muita gente me pediu indicações e lamentou que por não ser da área de imóveis, não tenho o costume de ir ao site da Arisp ou ao Facebook dos registradores. Então, eu até disse que trataria de pedir às entidades corporativas congêneres que façam essa gentileza de indicar. No fundo, quando nós tratamos do registro de imóveis, que é o registro por antonomasia, nós tratamos de todos os registros e não deixamos aqui e ali também de subsidiar alguma coisa na área do direito notarial. Então, agradeço também, portanto, minha homenagem aos tabeliães de aldeia, especialmente aos do Maranhão, que reclamaram que na aula passada eu não fiz referência expressa a eles. Que vou fazer. Muito obrigado, até a semana que vem, se Deus permitir.